Ok. Tá, então, vamos apresentar o nosso artigo, que é resultado de uma pesquisa que foi realizada aqui no Brasil. Na verdade, é um estudo, né, dos conteúdos discursivos das redes de conversação, das quais eu e a Alexandra Caetano participamos. Essa pesquisa, ela foi realizada aqui no Brasil em 3 grupos, em 3 redes de conversação. O grupo de pesquisa do Me Orienta Academy, o grupo de programação neurolinguística PNL-EDU, na educação, que é formado por professores, e no grupo também do Circuito e-Learning. Então, são 3 redes que nós analisamos esses conteúdos. O objetivo da... O estudo, ele foi feito, a pesquisa, ele foi feito numa metodologia qualitativa com método cartográfico. Esse método cartográfico, na verdade, ele foi criado, né, por Félix Guattari e Jules Deleuze para trabalhar com fenômenos complexos. Como nós entendemos que essa relação e esses conteúdos discursivos nas redes, ele foi um fenômeno complexo, e depois nós vamos explicar no decorrer do artigo por que ele é complexo, utilizamos o método cartográfico. Esse método cartográfico, a gente entra em campo com todos os sentidos abertos e a escuta atenta para mapear as singularidades e não um padrão esperado, não uma padronização. Tá? Uma padronização. Então, esse método, ele tem 4 movimentos: o rastreio, a aproximação, o pouso e a escuta atenta. Usando como metáfora uma águia, que para fazer a sua caça, ela primeiro precisa rastrear o território, por isso um mapeamento cartográfico, a aproximação, depois o pouso e a captura, que é a escuta atenta. Na verdade, nós temos aqui temos 4 pistas que foram resultantes desse movimento cartográfico. Ali. Pensando nesses sistemas de informação e tecnologia, o que acontece durante o período da pandemia, e a gente traz a citação do Bates, né, que é surpreendente, que mesmo após a invenção da máquina de impressão, do rádio, da televisão, internet, as aulas expositivas caracterizadas pelo professor confiável, falando para um grupo de alunos, ainda permaneça como metodologia dominante, mesmo na era digital, em que a informação está disponível em um clique. Por que a gente traz isso? A pandemia, ela trouxe um baque. Nem o país em si, o Brasil, ele não estava preparado tecnologicamente para poder ter uma rede que suportasse todos esses alunos acessando. As instituições de ensino, as escolas, elas não tinham uma infraestrutura tecnológica para poder estar desenvolvendo todo esse processo, da mesma forma que os professores também foram pegos de surpresa e não estavam preparados para poder lidar com todas essas tecnologias, saindo da sala de aula e sendo jogados aí para um ambiente online. Então, essas falas, elas são importantes da gente primeiro situar, qual que é o momento que isso acontece, qual que é o momento que essa pandemia pega a gente no país. E como que isso se dá, Ivane? Então, na verdade, Ali, a gente trouxe aqui as dificuldades dos professores e dos pais e dos estudantes durante a pandemia. E por que foi um fenômeno complexo? Porque, na verdade, quando nós começamos a fazer a pesquisa e a mapear esses territórios, nós começamos a perceber que não dava para separar quem era professor, quem era estudante e quem era aluno nessa história. Por quê? Aquele estudante que participava como pesquisador do grupo de pesquisa do Me Orienta Academy, ele era um estudante, mas ele também, muitas vezes, era professor da escola, e muitas vezes ele era professor, pai e estudante ao mesmo tempo. Então, o que aconteceu aí? Nesse momento da pandemia, houve muita dificuldade, porque ele exercia vários papéis. Então, quando entramos em home office,
eles sentiram essa dificuldade de lidar com esses vários papéis. E aqui nós vamos trazer a fala de algum deles, né, que a gente trouxe, né, por mostrar exatamente essa emoção e essa dificuldade que, em geral, muitos também tiveram, né, outros também tiveram os mesmos problemas. O cansaço, né, ele fala do cansaço, da ansiedade, né, de estar o tempo todo conectado, porque ele estava, enquanto aluno da pós-graduação, conectado, estava enquanto professor, preparando aula, né, e tendo que preparar as aulas, gravando vídeos, e também ele estava conectado enquanto aluno, professor, e ajudando os seus próprios filhos, né, familiares, as crianças em casa. Então, isso aí gerou muito adoecimento dos professores, com muita ansiedade, estresse, síndrome de Bruno, síndromes de pânico, né? E, fora isso, ainda nós tínhamos as dificuldades de conexão estável, né? Porque o Brasil, ele é um país continental. Então, o Brasil, nós temos vários Brasis dentro do Brasil, e muitas regiões do Brasil não tinham uma conexão estável, né? E para que os professores pudessem usar e para os alunos também pudessem acessar. Mesmo o celular, né? Pessoas diziam assim, mas todos têm um celular. No Brasil, a gente via famílias que têm um celular para compartilhar com 5 irmãos, né? Então, houve dificuldade tanto do lado dos professores, quanto do lado dos alunos, né, que não queriam se mostrar, não queriam ficar com as câmeras abertas, e isso também gerou uma ansiedade nos professores, que não sabiam se os estudantes estavam ou não aprendendo, ouvindo, né, o que eles estavam falando. A questão aí é que esses alunos, eles não sabiam como se portar nesses ambientes, né? Enquanto no ensino presencial, eles, na realidade, eles já estavam automaticamente expostos, eles não foram, né, não foi trabalhado com eles como que seria isso. O que seria a presença deles, como que seria essa interação, como que esse professor se portaria diante da turma e o que era esperado desse aluno. Então, não houve esses acordos que normalmente eles são feitos dentro de uma sala de aula presencial, né? Historicamente, já se tem uma ideia de resposta. E com isso, como diz a própria estudante, a Ani ali, né, as aulas acabaram ficando muito chatas, porque os alunos não interagiam, as câmeras ficavam fechadas, os professores muitas vezes repetiam e repetiam o que estava nos slides, né, e não sabiam como trazer esses alunos, né, fazer com que eles abrissem as câmeras, com que eles estivessem mais presentes, e tudo isso foi gerando um novo contexto que foi desafiador, né? Claro que foi. Para isso tinha que se buscar outras soluções que de repente estariam presentes nesses modelos diferenciados, modelos híbridos. Uhum. E aí a gente começa a pensar, né, de que, de repente, muitos eles não tinham essa prática do online, da própria educação à distância, ou da utilização dessas tecnologias educacionais de forma tão presente antes disso tudo começar. As aulas remotas e os recursos que essas aulas exigiam não fazia parte da rotina da maior parte dos professores, né? Principalmente se a gente for considerar que a própria EAD no Brasil, ela estava, né, ainda caminhando e que tinha uma grande expressão nos cursos de pós-graduação, mas só. No restante, ainda eram poucas as instituições ou escolas, principalmente considerando os níveis de ensino, né, da educação básica mesmo, que tinham esses recursos e que esses recursos eram utilizados pelos professores dentro das suas aulas. Também a questão da falta de estrutura também, né, da própria falta de organização do próprio sistema escolar, né, Ali, que realmente atrapalhou muitos professores também. Os professores se viram sozinhos, né? É complicado a gente pensar que eles tiveram que buscar alternativas onde muitas vezes essa alternativa não existia. Uma coisa é certa, né? E aí eu acho que a fala da Ani, ela traz muito isso. Houve a necessidade de dar uma sacudida nisso tudo,
né? Na realidade, ninguém teve tempo de pensar, mas foi jogado para dentro de uma situação onde eles tiveram, sim, que criar a partir daquele contexto que tinha. E, veja, no Brasil, o ensino híbrido muito focado na sala de aula invertida. Era você entregar conteúdo para que os alunos estudassem e viessem para dentro da sala de aula. E isso também teve que ser quebrado. Ensino híbrido não é só isso. Eu tenho N possibilidades que podem ser desenhadas a partir dessa integração do remoto e do 100% online. Cabe aqui salientar, né, Ali, que essa pesquisa ela foi realizada no início da pandemia, em 2020, quando a pandemia começou no Brasil, né, no início, e em que essas resistências com a educação à distância, que a gente já tinha, né, dos professores com medo de serem substituídos, com medo de serem substituídos pela máquina, pelo ensino online, e que teve que ser quebrado, e assim, repentinamente, né? Então, tudo isso causou muita estranheza, tanto por parte dos professores, dos gestores, quanto dos alunos. E isso foi impactante na formação de professores, né? Porque não está sendo nada fácil para os nossos professores, né? E aqui tem a fala da professora Fátima, que ela diz que não foi nada fácil, não está sendo fácil, né? E ela ainda diz assim, que ela está sendo privilegiada, porque ela tem a mãe, que é professora alfabetizadora, e que assumiu o cuidado e orientação dos filhos dela, né? E ela ainda traz aqui, né, que teve uma colega dela que não aguentou e teve que desistir, e nós tivemos uma evasão de professores também, né, da rede escolar. E ela diz aqui, ó, não fosse a minha mãe, eu não teria conseguido continuar, né, preparando aula, cuidando da família, né, em home office, e ainda ter que gravar vídeos, editar vídeos, e trabalhar, né, no ensino remoto, que era muito estranho para os professores também. Com isso, o que a gente observa é que os professores, sim, tiveram que se reinventar com o recurso que eles tinham em mãos. Independente de ter toda essa tecnologia, de conhecer essa tecnologia, eles praticamente fizeram acontecer. E isso que foi importante para que nós obtivéssemos o resultado que hoje está aí presente. As universidades públicas, elas tiveram que se desencastelar e tiveram que se aproximar mais desse chão da escola para poder ajudar os professores que batiam na porta da universidade pedindo socorro para nós, né? Nós que já tínhamos uma estrutura de EAD, que já vínhamos trabalhando isso com os professores na universidade, nos cursos de especialização, no mestrado, no doutorado, nós tivemos que nos desencastelar, sair, abrir as portas da universidade e acolher os professores lá da educação básica que estavam desesperados, sem saber o que fazer, né, sem chão, com o que aconteceu nessa pandemia. A pesquisa aí, ela acaba mostrando que a gente não só tem, né, um caminho complexo que foi seguido e estruturas que foram totalmente diferentes implementadas, visto que com essa imensidão do Brasil não tinha como fazer algo que fosse único, né, e lidar com essas necessidades que eram necessidades locais de ensino e aprendizagem. Então, essa pandemia, na verdade, ela quebrou a resistência e os preconceitos com a educação online que nós vínhamos lutando dentro do país, né, para conseguir avançar com essa educação. E, de repente, né, houve uma quebra dessas resistências por uma necessidade, né, provocada pelo isolamento social da pandemia. Processos de aprendizagem, eles nunca são fáceis, né? Você tem que sair desse ensino onde, mesmo que já existisse uma abertura de metodologias ativas e tudo, o professor ainda tinha, de certa forma, um controle. Dentro da sala de aula, ele tem, né, a sala de aula presencial, ele está ali. No online, tudo isso desaparece. Então, pensar nessas alternativas e como fazer essa gestão do processo de ensino e aprendizagem foi um grande desafio. Como não houve uma coordenação nacional nem regional para que esse ensino ocorresse, o que houve realmente foi uma transposição direta do que acontecia do presencial
em forma de ensino remoto, né, o que acontecia? Os próprios estudantes reclamavam que tinham que assistir a aula de 1 hora, né, e assistindo ali a palestra do professor. Houve uma adequação aí, uma negociação com os professores. Agora, no retorno, né, Ali, nós temos um outro problema, que cada região adotou uma forma diferente, plataformas diferentes, formas diferentes de agir, né, e cada escola dentro da própria região. Então, não há um modelo, não há uma linha, né, para a gente, como que vai ficar isso agora no retorno, né? Então, a gente precisa, e é precisamente isso que a gente quer mostrar na pesquisa, que esse retorno tem que ser com muito cuidado e respeitando, né, o que cada professor, aluno, estudante, o que cada escola, né, vivenciou e pôde fazer. Então, para repensar esse retorno, como que eu vou repensar e recriar e reelaborar caminhos? A gente precisa decidir isso no coletivo. Por isso é importante conhecer essa complexidade do que os professores, alunos, pais passaram durante a pandemia. Por isso, nós resolvemos mapear esse contexto, né, do que aconteceu desde o início aqui no Brasil. Ok? Bom, eu acho que a mensagem que a gente queria passar é essa, né? E, de repente, talvez vocês tenham algumas perguntas a respeito disso. O Brasil ele já está voltando, né, às aulas presenciais. Nós temos visto aí um retorno em vários lugares e não está sendo feito de forma homogênea, né? E a gente agora está com outro cenário de alunos e professores que também não querem voltar, que querem continuar, né, no online, continuar no ensino remoto, como uma alternativa para poder, né, continuar dentro, né, indo às escolas e frequentando e tudo. Então, a gente abre aí um outro cenário que não estava previsto no início, né, mas que era algo possível de acontecer. Algumas regiões a gente já observa esse retorno e, de repente, né, dos alunos não quererem retornar para o presencial, né, e terem resistência em voltar ao que era antes, depois de tudo que eles já passaram, né, dentro do online. Inclusive, na semana passada, no grupo do PNL na Educação, né, Programação Neurolinguística da Educação, teve uma professora que comentou que ela tem várias turmas de ensino médio e que muitos alunos, e que ela tem pouquíssimos alunos. Voltou presencial, mas os alunos não vieram para a sala de aula. E os professores no Brasil, eles têm trabalho duplo agora, eles têm que atender os alunos no presencial e ainda têm que preparar aulas para atender online, para aqueles que não querem voltar para o presencial. Então, vejam que a complexidade é enorme. É um país muito grande, com uma diversidade cultural imensa, né, inclusive de acesso à tecnologia, uma diversidade no país que não dá para a gente ter um modelo único no país, tem que ser conversado e construído no coletivo. Abrimos aí para as perguntas, se alguém quiser questionar. Oi, pessoal, se alguém quiser questionar, fazer alguma pergunta. Ou mesmo até fazer alguma colocação, né? De repente conhece algum contexto que está próximo ou distinto desse e gostaria de colaborar com a gente. Sim, era isso mesmo que eu ia perguntar. Como estudante de medicina aqui na Alemanha, eu tenho vivenciado realmente esse lado, por um lado, como estudante, por outro lado, eu tenho trabalhado também essa questão de... eu trabalho junto com algumas pesquisadoras, uma metodologia articuladora, que a gente sempre trabalhou em presencial. E agora a gente precisa da tecnologia para poder trabalhar ela virtual. E como estudante foi bem isso também que eu vivenciei, né? Essa questão da máquina, da gente estar com a máquina, estar assistindo a aula, tem que prestar atenção mais de 3 horas numa aula online, que é bem complicado, e isso é um desafio para o professor. E, por outro lado, como é que vocês verem, por exemplo, existem 2 lados da moeda, como vocês falaram, né? Tem aluno que quer voltar, tem aluno que não quer voltar, porque existe também vantagens e desvantagens nessa parte online. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai
tentar fazer online presencial, ou vai voltar para o presencial, ou vai só ficar no online? Como é que vocês verem isso? Eu não sei no Brasil. Olha só, Simone. A gente também está com esses Pois mesmos olha só, problemas. Simone. Uhum. O que que eu poderia te falar disso? Eu acho que esse contexto, ele varia, inclusive, no caso do ensino superior, de acordo com o tipo de curso, né? Como você está falando, por exemplo, eu tenho uma filha que também é estudante de medicina. Então, aqui no Brasil, as aulas que são teóricas, elas continuam, em sua maioria, online. Entretanto, como tem uma grande quantidade de aulas práticas, né, e que tem que ser feitas em laboratório, e que o pessoal tem que ir para a universidade para poder, né, estar em contato ali com esses experimentos, outra saída. Então, eles continuam indo, mas vão em revezamento. Então, assim, a turma inteira ela não tem como ir, mas vai em revezamento. Em contrapartida, os cursos que são dentro da área de humanas ou gerenciais, que são cursos que não demandam, num primeiro momento, essa prática de laboratório ou esse contato, né, direto, eles estão sendo totalmente realizados online. E muitos deles, em muitos lugares, ainda não têm previsão, principalmente no ensino superior, de retorno para a sala de aula. Tá? Agora, o que acontece aqui no Brasil? Como é um país muito grande, a gente vai observar realidades completamente diferentes em diferentes estados do país, né? Por exemplo, até entre nós, a Ivânia está em Santa Catarina e eu estou no Distrito Federal. Então, aqui, como é muito pequenininho, né, a gente tem uma realidade contextualizada totalmente diferente de, né, você vai lá para Santa Catarina ou para São Paulo, como a Ivane trouxe o exemplo, onde são micro-universos aí desse país que é gigantesco, né? Até para a gente se deslocar, para sair aqui, por exemplo, para sair de Itajaí e ir a Florianópolis para frequentar a Universidade Federal, que só tem na capital, em trânsito normal, a gente faria em 1 hora, no máximo 1 hora e meia. A gente chega a levar 4, 5 horas no trânsito. Então, veja o tempo que se leva para ir até a universidade e voltar. E isso nos trânsitos de maior pique, que é o horário do meio-dia, o horário das 6 da tarde, o trânsito aqui na BR-101, para sair de uma cidade para outra, mesmo que seja encostado de Florianópolis, porque Florianópolis é uma ilha, tem que passar por uma ponte, então o trânsito a gente fica mais de 5 horas no trânsito. Então, é claro que eu vou preferir ficar em casa assistindo a minha aula online, o tempo que eu perco e o estresse do trânsito, entende? Então, são realidades completamente diferentes umas das outras aqui no Brasil. Uma outra coisa que você trouxe que é importante é pensar em como que essas tecnologias elas podem ajudar. O que a gente observou, por exemplo, que você falou das aulas muito longas, a gente teve aqui também esse problema no início, de professores simplesmente transportarem a carga horária. Então, se eram 3 horas presenciais, por que não 3 horas online? Só que com o passar do tempo, a partir do momento que os meses foram passando e a pandemia não estava cedendo, houve uma redução. Então, eles passaram a fazer uma entrega de material que seria feita totalmente online, por meio de um ambiente virtual de aprendizagem, né, como a plataforma Moodle ou Blackboard, e fazer a aula simplesmente para poder fazer como se fosse um bate-volta, só apresentação mesmo daquele conteúdo que fosse mais consistente, de forma compactada. Então, isso se tornou necessário para evitar que essas aulas muito extensas gerassem um estresse muito grande nos alunos, né? Oi, boa tarde. Boa tarde, Lisandra. Sim, boa tarde. Oi, Vani. Tudo bem. Então, isso tudo que vocês falaram vem bem de encontro. Eu estou vivendo assim, a realidade aqui em relação ao meu filho, o mais velho e o mais novo. O mais velho já está no 1º ano de faculdade, então tudo é online, já trabalharam nisso, se adequaram mais. Mas o outro de ensino fundamental, que está no 8º ano, está tendo essa dificuldade muito grande. Eu vejo algumas amigas professoras que têm que dar uma parte da aula lá na escola, às vezes elas estão gravando aula na escola mesmo, porque elas dão presencial e aí já ficam gravando os vídeos para poder disponibilizar para aqueles que não vieram. E é muito sufocante isso para o professor.
E agora, quando tiver o retorno de volta, agora em agosto, eu moro em São Caetano, São Paulo, né? Uma cidade bem estruturada em termos de educação, eu vejo até em relação Sim. ao ABC aqui. E eles estão com um problema que eu vejo que as crianças não querem voltar. O meu mesmo falou, eu não sei se eu vou voltar no presencial. Eu falei, mas você queria tanto. Mas é prático. Então, eu estou vendo o professor aqui trabalhar em tripla jornada, porque ele também tem família. É difícil, eu vejo minhas amigas, estão loucas. E, ao mesmo tempo, na sala de aula. Eu acho isso que, se não fosse vocês do EAD, dar esse suporte, que eu vi muitos ajudarem os meus amigos, porque era muito difícil essa transição. Não foi pensado, Lisandra, o que acontece é que não foi pensado quais seriam essas metodologias e quais seriam as tecnologias que viabilizariam esse trabalho do professor sem que houvesse uma sobrecarga. Então, o professor, ele tentou, num primeiro momento, passar para o online a aula exatamente como ele fazia no quadro. Então, assim, aquela aula que ele ia ministrar no quadro e que ele ia conversar com o aluno, ele passou aquilo para o online. E isso gerou uma sobrecarga muito grande, que é o que você está falando. Imagina, eu ministro uma aula, depois eu tenho que gravar um vídeo, eu tenho que preparar um material de suporte, eu tenho que disponibilizar uma atividade online, eu tenho que resgatar aquele aluno que não apareceu na tela, eu tenho que muitas vezes participar de um grupo de WhatsApp, eu tenho que, sabe? E aí, esse eu tenho que, e no final, a gente teve casos de professores gerenciando 5, 6, 10 grupos de WhatsApp, sem saber, inclusive, como que eles coordenavam. E eles não tinham que estar nesses grupos. Isso daí é insano. O professor tinha que ter um grupo de alunos, de repente sim, porque é uma sala de aula. A sala tinha que estar ali, mas com uma outra forma de sistematização e não o professor presente ali o tempo inteiro. Então, esse foi um gargalo. E você ainda não contou uma outra coisa. O seu filho ainda está, no caso, no 8º ano. Mas e aqueles menores que os pais tiveram que virar professores? E que eles nem sabiam. Eu tenho 2 afilhados assim também. Porque eles falam que não conseguem nem trabalhar direito e, ao mesmo tempo, tem que supervisionar o que está dando para a criança, porque ela não sabe, né? Os mais velhos, é verdade, você falou a verdade. Os meus, como é mais velho, se vira e faz tudo sozinho. Mas o de 7, o de 8, eu tenho 3 afilhados, de 6, 7 e 8. Olha, você tem que ficar a tarde inteira com eles sentado quase, porque, ou em outros horários, à noite, fim de semana, repassando tudo. Assim, teve um impacto na estrutura familiar, teve um impacto no sistema de ensino, por isso que eles falam que aqui a gente chegou a perder de 5 a 10 anos em termos de processos educacionais dessas crianças que chegaram, né? Eu tive uma sobrinha que foi alfabetizada pela minha irmã, que é dentista, durante o período da pandemia, recebendo a orientação da professora. E ela me ligava, falava assim, olha, eu nunca imaginei que eu ia ter que ensinar algo para alguém. Eu fiz odonto porque eu não tenho... Meu negócio não é ser professora e eu estou aqui tentando alfabetizar a minha filha. Então, assim, imagina a loucura que foi. E sim, os que estão mais acomodados, eu até conversei isso com a Ivane, é simples, imagina, eu estou aqui com você, mas eu tenho um universo que está aqui atrás, de abas de internet, de redes sociais, e que eu posso acessar enquanto eu estou na sala de aula. Eu estou na sala de aula, mas isso tudo está aqui junto comigo, eu levo isso comigo. Eu posso consultar o que o professor fala, eu posso conversar com meus amigos, isso eu não vou poder fazer se eu estiver sentada numa sala de aula junto com o professor. E os alunos não querem mais voltar, porque eles querem ter essa liberdade, né, de ir e vir, e eles dizem que as aulas são muito chatas. Porque imagina você ficar ouvindo um professor durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, né? E não poder agir, né? Não poder agir sobre o conhecimento, não poder interagir, não poder buscar as informações. Então, o que aconteceu no Brasil é que foi exatamente isso, o ensino remoto. Por que as webconferências se encharcaram, né? Os caras não davam nem conta, abriram a possibilidade de webconferência, né? Gratuita para todos, porque as aulas foram isso, a aula do professor passado para o online, presencial para o online.
Foi o que deu para fazer naquele momento. Alguns professores, né, mais jovens, que já tinham mais competência com a tecnologia, familiaridade com gravação de vídeos, com edição de vídeos, eles até gravavam aulas, pré-gravavam aulas para ir adiantando, né? Mas aqueles professores que não têm essa familiaridade com a tecnologia, que não tinham, eles, o mais fácil foi fazer uma webconferência, abrir um Zoom e falar com os alunos. Só que tinha um outro problema. O professor falava com as carinhas todas fechadinhas, só com o nome. Então, o professor não sabia se os alunos estavam ali, se não estavam, se estavam ouvindo, se não estavam ouvindo, permaneciam calados, enquanto o professor falava. E não tinha aquele feedback para o professor. Isso foi terrível, causou uma ansiedade muito grande para os professores, não sabiam o que se passava com os alunos, se realmente eles estavam acompanhando ou não a aula. Mas eu vejo isso. O meu nunca nem abria a câmera, às vezes, de tanto que eu brigo. Falo, abre, coitado, o professor está ali te vendo, você não vai dar atenção para ele? Eu acho isso demais, né? E olha, é uma faixa de idade difícil. E essa é a diferença de você encontrar, por exemplo, os alunos de curso superior, que para eles ter a aula online é um outro tipo de interação, né? E eles têm a possibilidade de crescer enquanto experiência de troca ali com o próprio professor, porque aí o diálogo é diferente do aluno que é do ensino médio para baixo. Eu tenho, no grupo de professores lá do circuito, eu tenho uma professora que ela dá aula de línguas, né, de português para estrangeiro na Alemanha. Ela trabalha na Alemanha, na universidade, e ela falou assim, que também aí ela teve dificuldade quando passou todo o sistema para o online. Porque não era esse, e olha que ela já ela tem um curso dela online, ela já trabalha com rede social, então, e mesmo assim ela falou que teve uma dificuldade muito grande com sistemas de avaliação, de como que implementar a proposta de avaliação, como que isso ia ser aceito. Então, a gente pensa que, mesmo sendo, vamos supor, um país menor considerado, né, comparado com o Brasil, que é esse gigante, né? Não, acho que o mundo inteiro teve que se adaptar e correr atrás para tentar criar alternativas que viabilizassem os processos, né, de ensino e aprendizagem durante esse período. E ainda não temos as soluções que são definitivas, é algo que está em construção. A gente tem as lições aprendidas, né? E aqui no Brasil a gente teve muita ruptura em relação a essa aceitação, mas ainda tem muito caminho a ser andado. É verdade. É isso, pessoal. Fala, Simone. É verdade. Um dos caminhos, eu acho que é esse que vocês estão mostrando, é realmente conhecer o que deu certo, o que nós podemos aperfeiçoar, não é? E para ver o que é que vai acontecer. E nada vai ser uma caixinha como uma receita para a gente dizer, ó, vai funcionar aqui na Alemanha, vai funcionar no estado onde eu moro, que é no coração da Alemanha, vai funcionar no sul da Alemanha, não, né? Vai funcionar... vai ter que ver essas realidades que tem, e principalmente nesse Brasil aí tão grande que nós temos, né? É verdade. Muito obrigada. Pessoal, mais alguém gostaria de falar? Nós já estamos no final, já passamos, né, do horário, 17. 5 minutinhos. 5 minutinhos. Mais alguém gostaria de falar, contribuir? Nós só temos a agradecer a presença de todos vocês, né? Espero que vocês leiam o artigo, né? O artigo está disponível aí para vocês poderem lê-lo. A gente traz ali o referencial teórico que a gente trabalhou e como é que a gente fez esse movimento da metodologia, né? E qualquer coisa estamos à disposição, vocês têm aí também no PowerPoint, né? Vocês têm o nosso endereço de e-mail, nossos e-mails, né? Vou colocar aqui novamente para o pessoal, né, para quem não conseguiu copiar, se quiser entrar em contato conosco, estamos à disposição de vocês. E muito bom conversar e trocar ideias aqui sobre essa situação nossa, né, da nossa educação, agora com essa situação da pandemia. E no Brasil nós ainda temos um chão pela frente, né, com o atraso das vacinas aí, né, Alexandre? Com certeza. A situação ainda não está resolvida
E, querendo ou não, ainda tem um tempinho aí de adaptação e tudo, antes de a gente conseguir uma quantidade, assim, uma porcentagem da população vacinada autossuficiente para garantir que o ensino presencial ele retorne de forma segura. Muito obrigada a todos. Gente, tchauzinho para vocês. Tchau para E vocês. até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigada, Simone. Obrigada, Lisandra, pela participação.